Oi, oi! Vem comigo fazer uma mini bolsinha feita na tela plástica recortada. Por mais que seja uma mini bolsinha, se você seguir o mesmo passo a passo, você consegue fazer em uma bolsa do tamanho normal na tela plástica. Eu me chamo Joana e é um prazer ter você aqui comigo. Se você gosta desse tipo de conteúdo, clique aqui e faz a sua inscrição no canal, que aqui tem vídeos novos toda semana. A mini bolsinha ficou com a medida de 9 por 9. Vamos ao passo a passo. Eu estou utilizando aqui uma tela de 5 milímetros, recortada, que eu mesma recortei, foi uma sobrinha de tela que tinha aqui. Aí você segue a quantidade de furos, igual eu deixei aqui na imagem pra você, e aqui eu vou te mostrar rapidinho como eu faço o corte. Primeiro eu corto o quadrado principal, depois eu vou cortando ali as laterais. E aí, desse jeito aqui que eu tô te mostrando como eu faço o recorte, você pode, inclusive, depois usar, porque essa tela ela vem bem grandona, né? Dá pra fazer umas 2 bolsas na tela. Aí você pode até fazer outros modelinhos de tela que você preferir. Pronto, vai ficar assim. E para o passo a passo, a gente vai precisar de uma tela que tenha números ímpares aqui embaixo. E essa que a gente recortou, ela tem 15 furos. Esse ponto, ele é muito fácil de fazer. É só você ir no ponto do meio, contar até o quarto furo, e depois ir descendo na diagonal até ter pelo menos 2 furinhos, que é o que dá pra fazer o primeiro ponto. Então aqui, ó, do meio eu fui na segunda fileirinha do lado, passei uma, né, pulei uma fileira, na seguinte eu venho no primeiro furinho embaixo, e vou entrar agora no próximo furinho de cima já, sem pular nenhum. E se ficar difícil para você entender, só vai olhando aqui que você já vai entender como que é essa lógica, tá? Mas ela é tão fácil que você pode seguir esse mesmo padrão em outras bolsas de outros tamanhos. Então aqui eu entrei no primeiro furinho, tô levando o fio para trás no segundo furo. A próxima fileira, que é a carreira antes da carreira do meio, eu entro no primeiro furo, pulo um furo e no seguinte eu vou no terceiro furinho e levo o fio para trás. Aqui eu já subi um furinho a mais do que esse anterior que eu tinha trabalhado. E aí no meio são 4 furinhos. Então se você contar ao contrário, né? No meio eu tenho 4, na carreira do lado eu tenho 3 para poder ir descendo na diagonal e na outra carreira eu tenho 2. Não dá para continuar porque daí não teria como eu continuar descendo ali a escadinha. Quando chega no meio, a gente vai para o outro lado fazendo a mesma coisa. Então aqui desse lado de cá, eu vou entrar no primeiro e vou levar o fio para trás no terceiro furo. E aí, na carreira seguinte, eu vou entrar no primeiro e já vou levar para trás no segundo, igualzinho a gente tinha feito no primeiro ali do outro lado. Pronto, dessa primeira etapa ela tá prontinha. E aí, agora eu vou trocar a cor do fio para fazer a próxima parte. Aqui sobrou fio, eu nem vou cortar, depois eu utilizo ele na próxima carreira. Então, para começar a carreira seguinte, eu sempre conto o quarto furinho da fileira do meio, vou descendo na diagonal até encontrar o furinho que vai ter 2 espacinhos para eu poder começar o primeiro ponto. No caso aqui, é a terceira fileira do canto para dentro. Aí, a primeira parte eu começo no primeiro furinho e já levo no segundo para trás. Na fileira do lado, eu entro sempre no primeiro furinho, depois eu vou até o terceiro, para poder ir subindo aquela escadinha. No próximo, eu vou até o quarto. E depois que eu chego no quarto furo, eu continuo só no quarto, ele nunca passa de 4 furos. Porque aqui, ó, quando eu vou agora para a próxima fileira, já vai ter um pontinho ali embaixo. Então, para que eu consiga subir a escadinha, eu vou ter que trabalhar 4 furinhos. Vai dar bem certinho aqui, um a mais do que essa carreira anterior. Então, eu entro aqui no primeiro, pulo 2. No terceiro, que seria o quarto, contando com o primeiro ali que eu entrei, eu levo o fio para trás. Aí, nesse próximo aqui, eu entro no primeiro, junto com o ponto anterior, no mesmo quadradinho. Pulo 2 furinhos. E no seguinte, eu entro, levo o fio para trás. Aí, cheguei na fileira do meio. Entro no primeiro, no mesmo furinho que eu tinha feito o ponto anterior. E vou trabalhar 4 furos sempre. Esse aqui que eu comecei, mais 3 para dar 4. Eu só não trabalho 4 furos onde não dá, que é ali nos cantinhos, tá? Mas aqui dá certinho, ó. Depois que eu fiz ali o primeiro, que foi em 2 furos, e o segundo, que foi em 3, a partir do terceiro ponto, eu já consegui trabalhar 4 furos até chegar no topo. Quando chega no topo, eu volto a descer a escadinha do outro lado. Então, aqui é sempre um furinho a menos do que esse último que eu trabalhei. O próximo entra aqui junto com um ponto.
Na hora de levar para trás também, um furinho a menos. O próximo, eu já começo aqui onde não tem ponto da carreira anterior. Aqui eu faço 4 pontinhos trabalhados, aqui vai ser 3. E por último vai ser 2. E aí terminamos essa segunda carreira. A gente só vai adaptar aqui até chegar no canto da tela e depois a gente consegue trabalhar sempre com 4 furos. Agora eu vou continuar com essa outra cor aqui de baixo que sobrou, também não vou cortar essa outra cor que eu tava trabalhando. E se você quiser, você corta de 1 em 1 metro sempre e vai fazendo a emenda, depois eu vou te mostrar, tá? Como a gente emenda. Eu sempre começo contando 4 furinhos em cima do ponto que tá no meio. E daí eu descubro aqui onde que eu tenho que começar o primeiro ponto. Então aqui, o primeiro ponto vai ser no cantinho já. E ele vai ocupar aqui 3 furinhos. Ó, eu tô passando assim por trás, ó, dos pontos, que daí as cores não ficam sobre a malha e daí não fica feio caso você não for colocar um forro. Então aqui eu fui até o terceiro furo, porque é o que dá certinho a escadinha. Caso a tela fosse maior, eu ainda ia trabalhar na próxima carreira, no primeiro e no segundo furo. Mas como ela termina aqui, então é ali que eu vou terminar. Aí aqui, ó, eu conto, já dá 4 furinhos, essa segunda carreirinha de furos, e todos os outros vão dar 4 furos até chegar no topo. Entra junto com o ponto da carreira anterior, pula sempre 2 furos, aí no terceiro você vai e leva o fio para trás. Aqui deu 4 pontos, 4 furos, aqui também vai dar, e vai sempre subindo a escadinha. Aqui eu só precisei adaptar o último pontinho, que foi com 3 furinhos de tela. O restante foram todos 4. Aqui eu já cheguei no meio, eu já tô descendo agora a escadinha até lá no outro canto. E eu vou fazer a mesma coisa que eu tinha feito ali no começo. Eu vou descendo, sempre um furinho a menos, pra que chegue ali do outro lado igual esse outro lado que eu tinha feito aqui. Então, eu vou adiantar essa parte e já volto aqui pra gente continuar. Pronto! Agora eu vou começar aqui já a próxima carreira. Aí, pra passar o fio e ele não ficar todo atravessado, eu vou cuidando aqui atrás pra que ele fique bonitinho, tá? Então, aqui eu vou passar por trás desse último ponto, pra sair bem aqui juntinho com esse ponto aqui, ó. E agora, como eu não tenho mais que adaptar aqui no canto, porque já deu a quantidade certinha, eu nem preciso mais contar os 4 furos aqui de cima desse ponto do topo. Sempre vai dar 4 a partir de agora. Então, esse primeiro já deu 4 furos trabalhados. E o seguinte vai dar 4 também, até chegar no topo. E depois a gente começa a descer, diminuindo sempre um. E também sempre vai dar 4 pontos, furinhos trabalhados para cada ponto. Isso você vai fazer até chegar lá em cima. Na hora que acabar o fio e você quiser fazer uma emenda, é só você cortar o fio assim, o suficiente para ele não ir lá pra frente. Aí você passa a cola nas duas pontinhas. Essa cola aqui é uma cola de silicone líquida, ela é super baratinha. E ela cola tecido, cola a malha, cola tudo que a gente precisar. E eu sempre uso aqui nos meus artesanatos. Aí eu colo, espero um pouco, que ela demora um pouquinho pra fazer o efeito, e deu. Aí eu continuo trabalhando aqui, fica bem discreto. Caso você for trabalhar alguma bolsa que você não queira colocar forro, aí você faz desse jeito aqui e não vai ficar feio. E aqui eu tô continuando o meu ponto, olha só como fica. Então eu vou seguir esse padrão aqui até chegar lá do outro lado. Vai ficar desse jeito aqui. Todo preenchidinho assim, com a mesma quantidade de furos.
Só no final mesmo ali é que a gente tem que adaptar, porque daí vai diminuindo também, mas é do mesmo jeito do começo. Você segue fazendo ali os 4 furos, quando não dá você adapta e faz um pouquinho menor pra caber certinho aqui. Aí vai ficar assim desse lado, ó. Aí agora a gente tem que fazer a lateral. A lateral vai ser bem simples, a gente pega bem aqui em cima nesse primeiro furinho. Eu tô com 1 metro de fio aqui. E aí eu vou ali do outro lado, retinho, lá no furo do lado. Aí venho no furo de baixo. Vou ali do outro lado. E eu só vou repetir isso até chegar no final. Pra preencher essas laterais aqui. Daí faz a mesma coisa do outro lado, pra ficar igual. Eu vou fazer aqui até chegar ali embaixo. Aí depois eu volto aqui pra gente arrematar a pontinha que vai sobrar juntos, tá? Então já volto. Ó, chegou ao final, vai ficar desse jeito. Aí eu vou passar o fio aqui por trás. E depois, se você quiser, você pode aplicar um pouquinho de cola aqui, pra deixar a ponta bem firme. É importante pra que ela não solte depois com o tempo e aí não estrague o trabalho. Então, eu corto deixando uma pontinha. Pego a cola de artesanato, passo ali embaixo e faço igual do outro lado. Eu vou colocar esse tipo de fechinho aqui. E ele é um fechinho com imã, mas pode ser outro tipo de fecho também, o que você preferir, tá? Eu vou colocar ele aqui antes de colocar o forro da bolsa. Então, eu vou pegar um pedacinho do fio, da cor onde vai ficar preso esse fecho. Vou passar as pontinhas ali pra trás. A minha mão tá assim, vermelhinha, porque eu tenho alergia, às vezes ela tá bem atacadinha, daí fica toda vermelha porque dá bastante alergia, né? Então, é por isso que tá assim, tá? Aí, aqui eu vou levar, então, as pontinhas, ó. Vai ficar em cima do ponto, vai ficar bem disfarçado. Pra não dar pra ver que a gente fez essa emenda ali, pra poder botar o fecho, tá? Então, eu levo o fio ali pra trás. Embaixo e aqui em cima. Nesse ponto que foi o primeiro que a gente fez. O primeiro não, o ponto do meio lá de baixo da primeira carreira. Aí eu levo essa outra ponta pra trás. As pontinhas ali de trás, a gente arremata e passa por trás dos pontos, pra que ela fique bem firme e não escape. Olha só como fica. Bem discretinho. Aí aqui na parte de trás, então, eu vou passar assim, por trás dos pontinhos. E aí a parte de baixo, a gente precisa também verificar onde ela vai ter que ficar, pra já colocar antes do forro. Aí coloca do mesmo jeito que a gente colocou em cima, arremata as pontinhas ali por dentro, passa cola e pronto. E se você quiser colocar um forro numa bolsa maior, ou nessa daqui que você estiver fazendo, eu corto pedaços do tecido por cima da tela assim. E aí, até assim, se você tiver máquina, é muito melhor. Você vai fazer aqui o tamanho certinho da bolsa, vai costurar na máquina as pontinhas, e depois você vem e costura esse tecido aqui na tela. Mas como eu não tenho máquina, eu vou só colocar certinho aqui sobre a tela. E vou usar esses grampinhos, que nem é o próprio pra isso, mas tem uns grampinhos, caso você use... Provavelmente, se você usar máquina de costura, você já vai saber qual que é o grampinho que se usa pra prender, pra depois você passar a costura em cima, né? Então, eu vou colocar esse aqui, que é o que eu tenho, só pra posicionar o tecido no lugar. Aqui na lateral precisa recortar, pra que dê certinho aqui a costura do lado. Aí você corta sempre com uma sobrinha ali de 1 centímetro, um pouco menos, até só pra depois você poder dobrar essa pontinha e ela não ficar pra fora. Faz aqui do outro lado também, e lá do outro lado você faz a mesma coisa, igual. Aqui eu já posicionei o tecido onde ele vai ficar, e eu vou costurar aqui com o fio de nylon transparente, que é o 0,25, pode ser o 0,30 também dá certo. Ou se você quiser, você pode costurar com linha de tecido mesmo, linha de costura da cor do tecido. É bem tranquilo. Na hora de fazer a costura, eu vou fazer uma costurinha aqui, que é aquela costura que fala que é invisível. Eu não sou especialista em costura, tá? Vou ser bem sincera. Meu ramo é crochê, é bolsas na tela, mas eu não gosto muito de fazer forro, não. Com que tenha que ficar costurando assim à mão. Então, eu tenho essa costura, ela é bem básica. Provavelmente, talvez você até já saiba fazer, né? Então, aqui primeiro, eu deixo bem firme aqui o comecinho. Então, eu faço uma costurinha aqui um pouco mais firme, dou um nozinho aqui no canto.
Aí depois eu venho, pego sempre no fio de malha para que fique firme essa costura. Então, pego no fio, vou sair aqui na frente no tecido. E para não ficar uma marca, eu volto bem do ladinho de onde eu saí aqui com a agulha na frente. Ó, vou sair aqui na frente. E do ladinho aqui eu já entro de novo, do ladinho de onde eu saí. E levo o fio lá atrás. A costura maior, ela vai ficar aqui pro lado de dentro, onde aparece mais o fio, a linha, né, que a gente tá costurando. Então, eu passo assim, sempre tentando pegar na malha lá atrás para que fique bem firme. Aí, saio aqui na frente. Volto do ladinho aqui, bem pertinho desse furinho que eu acabei de fazer para sair com a linha aqui na frente. Do ladinho dele eu entro. E levo o fio para trás. Aí, já saio aqui na frente de novo. E vou fazendo isso por toda a voltinha, para que fique bem fixo aqui esse forro. Então, sempre volta, não tem muito segredo. Você volta junto com o pontinho que você acabou de fazer. E costura ali mais na parte de trás do que na frente. E vai ficando firme assim. Aí, aqui do lado é a mesma coisa, a gente vai chegar ali no cantinho e vai continuar a costura, vai descendo e vai contornando toda a tela até fixar bem esse forro aqui por toda ela. Ah, e é muito importante você não bloquear os furinhos ali da borda, porque a gente vai ter que costurar depois aqui as laterais e vai precisar passar o fio ali nesses furinhos. Ao final vai ficar desse jeito aqui. Aí agora a gente vai costurar as laterais. Uns 70 metros de fio já dá. Aí eu começo a costurar bem aqui no cantinho, vai ter um furinho bem aqui. Aí eu puxo o fio pra frente e deixo uma pontinha ali, que é pra gente poder fazer o arremate. Então, deixo uma pontinha de uns 5 centímetros. Aí agora os buraquinhos, eles vão ficar de frente um pro outro. Então, eu entro no próximo furinho e vou até o furinho correspondente ali do outro lado. Sempre deixando o fio esticadinho e não torcido. Aqui eu vou cortar pra ficar com os 70 centímetros que eu mencionei. E aí, os furinhos, eles ficam de frente um pro outro, não tem como errar. Você entra de um lado, sai ali na frente do outro. E aquela pontinha de fio, ela tem que ficar em cima da agulha para que ela fique presa entre o ponto. E assim você já faz o arremate e ela não, né, não solte depois. Então, ó, eu vou entrar aqui, a pontinha fica em cima da agulha. Entro no furinho correspondente ali do outro lado. Bem retinho a agulha. E fecho o ponto, ó. Essa pontinha de fio fica no meio. Aí, vou pro furo seguinte. E vou fazendo isso até chegar ali na parte de cima. Só isso, é bem simples. Ó, vai ficando assim, tá? Então, eu vou acelerar aqui até chegar ali em cima. E já volto pra gente continuar. Aqui na parte de cima eu já passei o fio. E eu volto de novo, como se eu fosse passar de novo por eles dois. Só que eu passo só por um. Pelo primeiro que eu entrei com a agulha ali. Trazendo o fio assim pra dentro. Aí, aqui por dentro, ó, eu passo até a outra quina. Desse jeito aqui pra poder costurar o outro lado. Aqui verifica bem certinho a quantidade de furos pra não errar. Porque como a gente vai descendo, né? Então, pode acontecer de errar a quantidade de furos, aí chega lá embaixo e vai ficar torto. Então, tem que ver bem certinho a quantidade de furinhos ali pra você ir descendo e costurando. Nessa bolsa que é pequenininha, é bem fácil, mas quando a bolsa é um pouco maior, aí tem que ter mais cuidado pra não ter que voltar o trabalho todo nessa parte. Então, aqui eu tô fazendo a mesma coisa que eu tava fazendo do outro lado, só que eu tô descendo aqui a costura até chegar aqui embaixo. Também vou adiantar aqui e volto pra te mostrar como a gente faz o arremate da ponta final. Eu vim costurando, então, até aqui embaixo. Agora eu preciso fazer de uma forma que fique discreto esse arremate, que não fique aparecendo aqui a ponta do fio onde eu tô escondendo. Aqui, com cuidado, eu vou esconder por trás desses pontos da lateral. Aí, depois, a gente corta o excesso e aplica um pingo de cola ali pra que não solte depois. Vai ficar bem discretinho aqui. E esse jeito é o jeito mais fácil quando a gente coloca um forro na bolsa e aí precisa fazer o arremate no final.
Então, eu aplico a cola aqui no finalzinho. Corto o excesso e a pontinha ela vai lá dentro, bem escondidinha. Assim. Aí, aqui do lado, você vai ter que fazer a mesma coisa. A mesma costura igual a gente acabou de fazer aqui. E depois a gente tem que preencher essas partes aqui da frente, onde fica aparecendo a tela ainda. Olha, vai ficar desse jeito a costura. Aí, fica aparecendo o plástico aqui embaixo e aqui em cima. Eu preciso esconder essa parte para finalizar. Aqui eu peguei um pedacinho de fio, uns 50 centímetros. Vou trazer assim. Vou deixar essa pontinha aqui. Até chegar aqui do outro lado, a bolsa é pequenininha, então é bem tranquilo, tá? Vou deixar a ponta do arremate lá do outro lado, pra eu poder ir cobrindo os pontos aqui e trancando ali embaixo essa ponta pra gente finalizar ela, não escapar depois. Então, eu vou fazendo aqui a mesma costura que a gente fez na lateral, só que agora eu só tô passando aqui nos furinhos da tela pra que esconda bem esse plástico aqui, ele não fique aparecendo. Eu vou seguir assim até chegar no canto. Vai ficar desse jeitinho aqui, daí eu tenho que fazer o arremate dessa pontinha agora, que sobrou, a outra já foi feita ali embaixo. Aí eu tenho que esconder aqui também, achar um lugarzinho que fique bem discreto pra eu poder levar essa ponta e esconder ela, ó. Eu vou trazer por aqui, vou passar aqui na lateral e vou esconder atrás desses pontos da lateral, igual eu tinha feito ali no final, quando a gente tava costurando as laterais também. Aí tem que aplicar um pinguinho de cola. Aqui a gente faz a mesma coisa. Arremata o fio ali atrás desses pontos. E vai ficar assim. Também vamos cobrir a tela ali na frente. Esse foi o resultado, olha só, que bonitinho. Essa carteirinha dá pra você usar como um porta-moeda, fica bem bonitinho, né? Espero que tenha gostado desse conteúdo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Ah, e se fizer uma como essa, me marca lá na minha rede social para que eu possa ver e compartilhar o teu trabalho. Esse aqui é o meu nome lá na minha outra rede social.